Bem, é um prazer recebê-las aqui. Nesse programa público, a gente tem o prazer de receber o Jaime Laureano, artista que fez esta obra que estamos aqui na frente. O Jaime Laureano é artista visual, graduado pelo Centro Universitário de Belas Artes, aqui de São Paulo. Já expôs na 10ª Bamako Encounters, na Pinacoteca de São Paulo, na 2ª Bienal Young Art, em Moscou, e possui trabalhos em várias coleções, Pinacoteca, no Mar, e este ano ganhou o prêmio OFF do Festival Vídeo Brasil, essa instituição que aqui nos recebe a exposição. Temos também o prazer de receber como convidado Thiago de Paula. Thiago de Paula atualmente é membro da equipe curatorial da 10ª Bienal de Berlim, que acontece entre junho e setembro de 2018, em Berlim, obviamente. Anteriormente trabalhou no Museu Afro Brasil. Em 2016 coorganizou a exposição Living On na Academia of Fine Arts de Viena. Na 32ª Bienal de São Paulo também se juntou à equipe Accra Study Days, organizada pela Gabi Nobo, que é também a curadora da Bienal de Berlim, com o qual ele estava trabalhando. Ele co-criou o projeto Nós Não Podemos Construir o que Não Podemos Imaginar Primeiro, uma plataforma que reúne trabalhos e perspectivas sobre temas de imaginação radical, alterfuturismos, arquivos disruptivos, políticas queers e filosofia negra. É um prazer recebê-los aqui. Eu sou o Daniel Lima, curador dessa exposição, Agora Somos Todos Negros, artista também. E nessa conversa, o que a gente propõe é uma dinâmica realmente de conversa, sem a necessidade da gente terminar as nossas falas para que se abram a perguntas e colocações. Isso já está aberto desde este momento. Somos um grupo pequeno, então sintam-se à vontade de perguntar e questionar e, enfim, fazer colocações que ajudem a gente a caminhar nessa discussão. A dinâmica, ela tem 1h30 e depois a gente vai ter a performance do Explode, Vera Verão, Ocupação em 3 episódios. Então, começando, eu passo a palavra ao Jaime Laureano, pedindo para que fale um pouco sobre a obra, usando a obra como disparador, e aqui a gente tem vários disparadores para a nossa discussão, uma discussão que certamente envolve a ideia de perspectiva negra, e temos várias obras nas quais a gente pode se apoiar e se provocar para uma discussão. E a primeira obra que eu proponho é essa provocação, é a sua própria obra, Jaime Laureano. Por favor, a palavra ao Jaime. Boa tarde. Obrigado, Dani, pela introdução. E pelo convite, não só da fala, mas da exposição, que eu acho que, para começar a falar, é bom começar a falar de como foi o convite, né? A gente se reuniu e ficou trocando durante um tempo, e o convite já foi uma provocação. Alô? Alô? O convite para a exposição já foi uma provocação, porque o Daniel me convida, e a primeira vontade que a gente tinha era de mostrar... Eu faço algumas séries de mapas como esse, só que em tecido e numa dimensão menor, e a primeira vontade era mostrar todos em conjunto. Fazer a primeira vez que eles fossem mostrados todos em conjunto, mas por diversos precalços logísticos, de ordem de orçamento, a gente não conseguiu seguir nessa toada, e o Daniel me fez essa grande provocação e esse grande desafio, convite, que era ocupar essa parede que está aqui atrás inteira, com um mapa, um desenho que sintetizasse todos os desenhos, né? Isso, acho que foi uma coisa que me fez pensar muito e me fez olhar para a essência de fazer esses mapas, o que eu gostaria. E quando o Dani ele convida, ele fala para a gente pensar esses mapas a partir dessa perspectiva descolonial, né? Decolonial, de pensar o trabalho de arte também como um lugar de ensino.
E eu lembro que você me falou, a gente falar, você vai ocupar aquela grande lousa que vai ficar na frente atrás dos programas públicos, como esse índice de disparador de conversa. E para mim foi muito feliz, depois de efetivado o desenho, ver que nos programas públicos aconteciam aqui, então toda a parte educativa mais direta, que acho que a exposição inteira tem um caráter educativo, estava acontecendo na frente desse disparador que você me fez pensar esses aspectos educativos e de decolonização do trabalho. Então, fico muito feliz porque eu vou tentar falar aqui hoje um pouco de tudo que foi disparado a partir desse convite. Foi no começo, a gente começou a falar no final do ano passado, daí no começo desse ano a gente aprofundou, teve a conversa e isso me fez repensar várias coisas. Então, muito obrigado. Essa introdução para falar que desafio bom é aquele desafio que tira a gente do lugar fácil, né? Eu acho que também foi um desafio para você, quando a gente começou a pensar. Então, eu me formei em 2010 como artista plástico na graduação. E eu comecei a trabalhar, eu conheci o Dani a gente se conhece há muito tempo, no contexto de coletivos de arte aqui em São Paulo, onde a gente trabalhava a questão da arte no espaço urbano e pensar várias coisas, então nossas colaborações já vêm de muito tempo. E nessa época eu estava pensando, quando eu me formei, como a cidade ela é formada através da partilha da violência. Como o espaço público brasileiro ele é pautado a partir da violência, e eu ainda não tinha a noção da importância da raça nesse meu discurso. Ele era mais um discurso que partia da questão das condições sociais e das questões de disputa por terra, por moradia. E então eu comecei a tentar entender como a divisão do Brasil através da colonização estava presente hoje nas questões dos assentamentos e das disputas por desapropriação de terra e de prédios para moradia. Só que já estava a questão da negritude, a questão da racialização do discurso ali, só que ainda não ficava muito evidente para mim, porque também eu acho que era outro momento da formação de conhecimento brasileiro, né? Falando em 2010, 2011, onde a gente estava começando a pensar no Brasil a questão, naquela época ainda pós-colonial, ainda não era nem da decolonialidade, e a gente não tinha muita formação de teses feitas no Brasil mesmo, né? Eram teses que eram... Você estava começando o seu mestrado naquela época, não era, Dani? A gente estava ainda formulando teses que hoje eu acho que nessa exposição... Hoje não, tenho certeza que nessa exposição estão bem claras dessa junção entre luta antirracista e luta por moradia. Acho que isso... E você tem uma importância muito grande nesse discurso, quando você traz a questão dos quilombos, você ia 23 de fevereiro. Então, para mim, naquela época, começou a gestar tudo que eu estou pensando agora. E quando eu começo a fazer esses mapas, que aqui estão, que é em 2015, foi para pensar como a questão da cartografia e a questão da divisão de terra no Brasil, elas estavam muito mais além do que divisão de terra somente. Elas estavam na divisão do corpo, na divisão do conhecimento. Tudo partia de não ter espaço público. Então, que é a tese que eu começo a defender a partir desses mapas. A não instauração de espaço público no Brasil foi uma das políticas mais fortes da colonização para fomentar e sedimentar os racismos, todas as quebras de direitos civis e humanos que a gente tem no Brasil. Então eu comecei a desenhar esses mapas para mostrar que o mapa é esse lugar de disputa, é esse lugar que dá mais a não ver do que a ver. Então o mapa ele mais mostra o que não quer ser mostrado do que vai ser mostrado. E eu elenquei o primeiro, esse que a gente vê aqui é um mapa que chama Terra Brasilis, que é o primeiro mapa feito do Brasil em 1519, uma encomenda de Dom Manuel para 3 cartógrafos para presentear o imperador austríaco, porque era a época de casamento da Imperatriz Leopoldina. Não, acho que era da Imperatriz Leopoldina. E com isso ele queria mais esconder coisas do que mostrar.
Então essa era uma coisa que estava muito evidente para mim, para usar como uma analogia para pensar a construção do pensamento de estudos brasileiros, que também era uma coisa que para mim estava muito incômoda à época, como os estudos brasileiros eles eram construídos a partir de um epistemicídio, de acordos para acabar com a possibilidade de outros tipos de pensamento. Para ser mais claro, os cânones dos estudos brasileiros, como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Caio Prado Júnior. Então eu peguei esse mapa e queria juntar palavras que eram encontradas nesses livros que eu estava lendo na época. Só não sabia muito bem como eu ia formalizar esse trabalho, porque eu também acho que, na época, tinha certeza que eu devia formalizar de um jeito diferente do jeito que a história da arte ocidental formaliza as suas peças. Eu queria achar no material uma forma também de ser um disparador de um pensamento, de uma construção de arte que não é uma arte ocidentalizante, essa arte que foi exportada para o mundo através da modernidade e das navegações. Então também era uma forma de ficar buscando materiais que não partilhassem desse tipo de construção. E como eu vou em terreiro, vou em roça de candomblé, e a questão da desterritorialização da colonização ali fica muito presente quando você abre o Congá e é criado nesse Congá e nessa roça de candomblé mini-Áfricas. Então, para quem vai em roça de candomblé sabe que tem as casas de santo, e cada casa de santo representa uma nação. Então, ali você consegue ter um novo continente africano dentro de um solo brasileiro. E nos terreiros de Umbanda, quando se risca o ponto de orixá no chão, é como se estivesse chamando Aruanda e todas as nações para partilharem daquele espaço que já deixa de ser um espaço colonizado. E pensando tudo isso e com essas experiências de terreiro, me veio a vontade de usar a pemba, que é esse giz que é utilizado nos rituais, principalmente de Umbanda, para fazer esses pontos riscados. Então eu resolvi riscar com pemba esse mapa, como que para chamar um novo terreiro, uma nova forma de desterritorialização. E também agora, pensando, depois que a gente conversou, Dani, como com esse gesto se iniciou um novo, para mim, eu acho que isso dentro da história da arte brasileira também, uma nova forma de se pensar os materiais, assim. Acho que a gente, e não só comigo, acho que essa exposição aqui tem disparadores gigantescos para a gente pensar que repensar a história da arte ocidental é uma forma de repensar a própria história do Brasil, assim. Então, a gente repensar a história da arte é repensar a história do Brasil. Então, quando eu vou utilizar esses materiais, é para evidenciar que a forma de conhecimento do Brasil é feita através de perpetuações de racismo, né? Então, os autores que falam da questão racial, agora não mais, mas em sua maioria eram autores oriundos da parte opressora da situação. Gilberto Freire, eu acho que é o grande... tem que ser revisto, e a gente está revendo ele é o grande exemplo disso. Então, para explicar um pouco, essas palavras que aqui estão escritas, elas foram retiradas desses tratados de raça, classe e história brasileiros. São palavras que pouco comumente são vistas como palavras perigosas dentro da construção de discurso de raça. Acho que principalmente a democracia racial, que é trazida por Gilberto Freire, ela é utilizada por vários autores até hoje como uma forma de dizer que o Brasil é o laboratório das raças, né, o espetáculo das raças, ou o milagre das três raças. Então, por isso, a gente não pode ter racismo no Brasil, a gente tem preconceito de classe, não preconceito de raça. Para mim, eu estou pensando alto aqui, assim, eu acho que quando eu preparei uma fala e depois, quando a gente começou a conversar de fazer uma fala mais informal, eu estou trazendo mais pensamentos que me trouxeram fazer essa exposição do que certezas. Porque depois que a gente começou a fazer a exposição, eu entendi muito o que eu estava fazendo. Isso acho que é uma coisa que eu queria falar publicamente. Assim, essa exposição me fez entender melhor as coisas que eu estava fazendo intuitivamente. Que é um programa de destruição e reconstrução da história da arte brasileira. Eu acho que, se fosse para resumir em uma colocação, seria
Meu projeto intelectual, que também eu acho que é um projeto mais do que, não é só artístico, é um projeto intelectual, é de reconstrução e reescrita da história do Brasil a partir da reconstrução e reescrita da história da arte brasileira. E eu acho que a utilização da Pemba veio muito nisso, de abrir um novo campo, eu acho que a Pemba abre isso no terreiro de Umbanda, de construção de uma arte conceitual no Brasil, de uma arte conceitual que parte de elementos e formas de outro lugar que não dos elementos e formas dessa arte universalizante. Tudo isso para dizer que quando a gente coloca o X no texto, no título da exposição, para mim é muito... Agora eu consigo entender mais ainda, Dani, porque se o mundo está acabando, o mundo que está acabando é esse mundo totalizante, universalizante, ocidentalizado, europeu, que tem início na modernidade e nas navegações. Então eu acho que quando a gente vem aqui, agora somos todos negros com X, e você fala muito bem em todas as apresentações e entrevistas, que isso é para discutir a questão de raça junto com a questão de gênero, é para mostrar que a possibilidade de transformação e de recolocação e de reescrita da história parte através desses corpos ditos marginalizados, periféricos e colonizados. Então, para mim, eu fui entendendo que se isso existe, se isso está posto, se a gente precisa discutir isso, precisamos discutir dois campos que trouxeram isso muito forte, que é a arte e que é a ciência, né? Que eu acho que no último programa público, quando a Diane Lima, que está aqui na plateia, também organizou, falando sobre cura e falando sobre outras possibilidades de cura, é para a gente ficar cada vez mais forte mesmo, que esses dois campos são, acho que, os campos de luta, os campos essenciais para a gente repensar uma nova forma de sociabilização, que aí sim, pegando o exemplo do Brasil, possa se criar uma noção de espaço público, que assim possa se criar uma noção de partilha do comum, possa se criar um lugar onde a gente possa pensar que o conhecimento é construído de um outro jeito, pode ser construído de outro jeito, não somente a partir da parte intelectual, sendo uma parte do corpo, de escuta do corpo. Eu acho que quando você coloca também, Dani, nas entrevistas, que essa última que saiu muito, muito boa, é no Boala, né? No site Boala, da revista Boala, que a inversão de pensar a micropolítica, e que aqui é essa nau que aponta para o futuro, que a escolha para não ter paredes na exposição foi uma escolha para se ver um bloco, que eu acredito que é uma contribuição que as culturas de matrizes africanas, de matriz indígena também pode trazer, da construção de uma história coletivizada. Acho que não só coletiva, mas coletivizar também essa forma de construção. Tudo isso veio me alimentando, como a partir da experiência que eu fui passar no México, depois que a gente conversou, eu fui para Viena, para dois contextos totalmente diferentes, e esses contextos me disseram muito, o contraste dos contextos me disseram muito. Sair de uma terra comunal como o México, da Revolução Zapatista, e ir para um lugar que é o centro disso que a gente está discutindo, de colonização, que foi onde foram assinados todos os tratados de recolonização do mundo. Veio o trabalho da Haiti aqui, que vem nessa onda, esses retratados de colonização, me fez pensar que o projeto político e intelectual possível é um projeto que passa através das experiências do corpo e passa através de criar novas formas de inscrição na história e de ser escrito para a história. Eu acho que a construção desse mapa em grande escala, onde o corpo estava mais presente do que nos mapas pequenos, me fez entender essa dimensão, assim, entender não, acho que sentir como essa dimensão histórica também ela é muito forte no corpo, e como a partir de então eu quero tentar tratar a dimensão histórica a partir das limitações do corpo. Enfim, eu abri uma exposição agora que chama Assentamento, que era para pensar o que seriam esses assentamentos, por que no Brasil a gente tem essas duas palavras. Eu acho que a Rosana Paulino já trouxe isso numa exposição dela também ano passado, sobre assentamento. Essa palavra ela é tão presente porque a gente tem desterritorializações de corpos. Então a gente tem uma sociedade que é criada a partir de uma navegação, a partir da retirada de pessoas de um determinado lugar para ir para outro.
sei, eu tô meio pensando muito aqui. Eu acho que na hora que a gente abrir para perguntas, mas só terminando de explicar, então o mapa eu retiro palavras que são sobre colonização. Então onde estão essas palavras novas sobre tratados de raça e classe no Brasil? Tinham palavras falando sobre a geolocalização das caravelas, desculpa, esqueci o nome, ou o nome dos cartógrafos, o nome do país que encomendou. Então eu retiro todas as definições dos colonizadores, menos os barcos, porque eu acho que eles são importantes para mostrar essa vontade de dominação. E no lugar dessas coisas eu coloco esses tratados que são provenientes desse tipo de epistemicídio, desse tipo de construção de conhecimento que vem com as navegações. E deixo a questão da representação dos índios para mostrar que a primeira colonização e a primeira escravização foi indígena, e a escolha da penhua é para mostrar que essas duas escravizações montaram esse mapa. Eu acho que, por enquanto... Não sei se tem mais alguma pergunta. Não, está ótimo, Jaime. Uma introdução que abre para várias discussões. Tenho colocações a fazer, mas antes quero passar a palavra Thiago de Paula e tentar trazer um pouco dessa discussão geopolítica. O que é essa ideia de ser curador numa Bienal de Berlim, a partir dessa perspectiva também negra? Como que você constrói isso, equaciona isso? Tanto a questão geopolítica como a questão mesmo racial colocada aí, tanto na sua equipe como na da Gabi também, enfim, a sua presença da Gabi. O que é essa perspectiva negra na curadoria? Bem, oi gente, boa tarde, eu sou o Thiago, bom ver todo mundo por aqui. Talvez seja interessante organizar um pouco as ideias e voltar um pouco para a minha trajetória e o que eu fiz antes, ou o que eu estava fazendo antes, ou o que eu estou fazendo paralelamente a esse trabalho com a Bienal. E daí eu acho que talvez a gente consiga chegar em algum lugar, porque essa pergunta sua é difícil, é muito difícil. Eu não tive uma formação como artista, ou provavelmente como curador, né? Eu venho das ciências sociais e mais interessado em antropologia. Sempre foi o lugar que eu estava mais, sei lá, focado, né? Especialmente porque eu tinha muito interesse em cultura material indígena. E eu acho que a partir da cultura material indígena é que eu passei a me interessar por arte contemporânea. Eu acho que foi mais ou menos esse caminho que foi assim que o caminho que se deu, essa transição. Eu posso dizer tranquilamente que quando eu tinha 18, 19 anos eu não sabia o que era a figura de um curador. Assim, por mais que eu tivesse visitado N exposições, eu tenho certeza que até aquele momento eu não tinha a menor ideia do que significava fazer uma curadoria de uma exposição de arte. E eu acho que isso dialoga direto com essa plataforma que eu criei, que eu e a J. Mombassa temos, que se chama Não Podemos Construir o que Não Podemos Imaginar Primeiro, que então passa por essa ideia de uma dificuldade em produzir mudanças diante de uma não possibilidade de se imaginar o novo. Então eu não sabia o que a figura do curador significava, eu nunca me vi como um possível curador, por mais que eu tivesse muito interessado em arte, mas eu sabia que eu não era artista. Então eu acho que por muito tempo eu fiquei num impasse, não digo impasse, mas eu fiquei num lugar de muita dúvida, assim. Então realmente foi aí que a minha pesquisa foi se desenvolvendo, até realmente entender ou perceber o lugar de poder que a curadoria ou que o curador tem, né? Então, e na verdade eu percebi o que significaria me colocar como um curador negro. Eu acho que isso também é bem importante. E daí, claro, fazendo todos nós sabemos, talvez venha 2 ou 3 nomes de curadores negros no Brasil, quando você você para por um segundo para pensar, assim, você vai pensar imediatamente na figura do Emanuel. Claro, a gente pensa no Daniel, que também tem uma trajetória muito ligada à produção artística dele, mas eu acho que
isso também bloqueou muito desse meu imaginário, assim, né? Eu não via curadores negros, sejam homens ou mulheres, nós não temos muitos aqui no Brasil. E há uns 2 anos e meio, mais ou menos, quando eu conheci a Gabi Nobo, que foi uma das co-curadoras da 32ª Bienal de São Paulo, e a Gabi, ela estava num estado de choque diante da branquitude presente na cena contemporânea, assim. Então ela realmente estava muito perplexa. Ela vem da África do Sul e a gente se conheceu numa festa e foi um encontro bem interessante, em que, sei lá, ela chegou até mim e falou "Who are you?", ou, tipo, quem é você? Porque era a primeira pessoa negra ou não branca que ela encontrava num espaço de arte contemporânea. E no espaço de arte, eu digo. E a partir daí eu comecei a mostrar alguns projetos meus para ela. Eu estava com vários projetos encaminhados ou projetos que eu estava tentando desenvolver e que nunca davam liga ou nunca davam pé, mas também porque muitas das ideias que eu tinha para a arte contemporânea, elas não necessariamente precisavam virar exposições. Eu via a curadoria também como um espaço que eu poderia articular com, sei lá, oficinas ou encontros, né? Eu tive uma oficina bem legal com a Bruna, que também trabalhou comigo no Museu Afro-Brasil. E nessa oficina, a Juliana dos Santos, que é uma artista que eu tenho trabalhado muito, também participou. Então eu acho que, antes de mais nada, antes de pensar mesmo nesse meu papel na Bienal de Berlim, eu gosto muito de pensar na minha atuação mais local e como eu tenho cada vez mais me aproximado e tentado desenvolver uma rede de produção com jovens artistas negros, especialmente aqui de São Paulo, que é onde eu passo uma boa parte do meu tempo. E então eu acho que a minha prática está muito nisso, por enquanto, acompanhar o trabalho de jovens artistas negros e negras aqui em São Paulo. E eu tenho me preocupado muito com essa onda, né? Assim, parece que agora instituições e o mercado perceberam a existência de artistas negros ou negras, né? Então isso é algo que obviamente é interessante, porque abrem-se novas vozes, surgem novas vozes, quer dizer, vozes que já estavam aí, claro, né? Mas ao mesmo tempo é algo que a gente tem que lidar com muito cuidado, porque eu acho esquisitíssimo como curadores que têm trabalhado ou atuado num circuito há 30 anos, só agora passam a magicamente se interessar ou decidir reorganizar essa história. Então eu acho que esse tem sido um esforço meu também, me aproximar de artistas negros. É claro que eu trabalho com artistas brancos, não é essa a questão, acho que a gente pode até depois falar sobre isso, mas eu estou bastante preocupado também em como essa narrativa tem sido reorganizada, ou tem sido apropriada, reapropriada, e de novo por essa mesma figura, que é esse curador homem branco, né, e nesse espaço de poder institucional. Tentando voltar, talvez, um pouco para a sua pergunta, depois de ter... Eu fui a figura local, talvez, que auxiliou bastante a Gabi aqui em São Paulo. A gente viajou para Acra, como parte da pesquisa que ela desenvolveu para os programas públicos também, da Bienal de São Paulo, em 2016. Nós viajamos para Acra numa espécie de busca, investigação talvez vocês estejam familiarizados com essa história, mas no século XIX, né, especialmente por volta de 1830, explodiram milhares de revoluções, de manifestações, de grupos de escravizados ou de homens negros livres, mulheres negras livres também, especialmente em Salvador, na região da Bahia. Muitos deles foram mandados de volta para o continente africano, de volta com muitas aspas, porque muitos eram brasileiros, né? Então eles foram simplesmente deportados, o Estado não conseguia lidar com aquela insurreição, né? Então muitos foram realmente expulsos do país, além, claro, inúmeros foram mortos, presos, mas muitos foram
expulsos do país. Claro que são diversas revoluções, talvez a mais famosa seja a Revolução dos Malês, mas eu e a Gabi a gente decidiu ir para Accra, na costa ocidental, em busca dessas figuras, assim, quem seriam, onde estão, ou quais seriam as conexões ainda possíveis de se traçar entre o Brasil e essa parte do continente africano, pensando especialmente nesse retorno, assim, né? Tipo, como recuperar aquela memória, quais eram as possibilidades de se recuperar essa memória, por que falar sobre isso, né? Então foi acho que talvez um momento bem transformador na minha trajetória, porque foi a primeira vez que eu pisei no continente africano, e eu acho que é bem interessante também pensar o como, assim, por mil razões, e a gente também pode falar sobre isso, eu acho que ainda o nosso olhar sobre o continente africano é um olhar muito perigoso, é um olhar muito problemático, e quase muitas vezes olhando para o continente como um lugar mágico e quase parado no tempo, né? Então, ir para Gana, ir para Accra e me deparar com uma África contemporânea, viva, ou no mínimo estar em espaços de arte em que eu encontrei pessoas negras, da minha idade ou não, mais velhas, mais novas, em que estavam ali ocupando espaços de poder. A gente também pode depois problematizar o que eu quero dizer com espaços de poder, porque eu acho que poder pode ser definido de diversas formas, especialmente de quem fala e quem detém esse poder. Mas eu acho que estar no continente africano, estar em Gana, em Accra, pela primeira vez, foi um marco na maneira como eu já estava organizando o meu pensamento, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com... Por muito tempo eu acho que eu estava enfeitiçado, né, pela democracia racial brasileira, né? Então, como acho que o feitiço, né, a supremacia branca no Brasil se dá de uma maneira bastante sedutora, e por anos eu acho que eu estive enfeitiçado, não que eu tenha completamente escapado dessa mágica, desse feitiço, mas eu acho que por muito tempo eu fui seduzido por isso. Então, estar lá em Accra foi, acho que, um daqueles momentos em que tudo virou, assim, né? Tudo virou. E realmente trabalhar como assistente da Gabi no período dela aqui em São Paulo foi, assim, algo transformador também, porque era acompanhar o trabalho de uma curadora com uma trajetória. Ela vem da África do Sul, a Gabi se formou e viveu muito da prática dela vem do período em que ela viveu durante o apartheid. Então, a maneira como ela olha o mundo, a maneira como ela desenvolveu a prática dela passa muito por esse lugar, vem muito por esse lugar, eu acho. E ela também é uma educadora, que eu acho que, antes de mais nada, eu sou um educador também, né? Então, o período que eu passei no Museu Afro-Brasil como educador foi fundamental para tentar pensar a curadoria. Então, hoje, quando eu penso no espaço expositivo, quando eu penso em qualquer proposta para uma exposição, eu estou sempre também caminhando, eu acho, com aquele olhar que eu desenvolvi por conta de alguns anos no Museu Afro-Brasil. Tá? E agora, nessa posição, como membro da equipe curatorial, né, de Berlim, algumas coisas se alteram, claro, porque eu tenho que lembrar, Berlim não é São Paulo, a Alemanha não é o Brasil, então eu não posso achar que algumas das questões que eu acho que eu preciso me esforçar ou lutar para resolver aqui, eu não tenho que levá-las para lá, necessariamente. Lá não é propriamente o lugar para que certas discussões se desenvolvam, porque algumas das questões são questões locais, que não porque eu estou naquela plataforma elas vão necessariamente ter mais destaque. Mas é claro que tem sido uma experiência interessante, porque eu não sei se todos sabem, mas o grupo é formado só por curadores negros e negras. Então, isso tem provocado diversas reações, né?
E eu acho que isso diz muito sobre o olhar que nós temos também sobre o que é ser um curador negro. Então eu lembro que quando saiu a primeira divulgação pública sobre a equipe curatorial, surgiram muitas frases, como eu lembro de uma que era bem interessante, que já é algo como já histórica. E essa é uma frase que pode ser lida de diversos aspectos, né? Eu me pergunto por que já histórica, e eu acho que isso já vem imediatamente, claro, porque é um grupo de curadores negros na Bienal de Berlim, mas também ela desperta um olhar um pouco essencialista sobre quem somos, né? Eu acho que a última edição da Bienal de Berlim ela foi vista por muitos como não séria, apologética do neoliberalismo, e a partir do momento em que a diretoria escolhe a Gabi como a próxima curadora e ela monta um time curatorial de apenas curadores negros, as respostas que a gente tem acompanhado, especialmente na internet, é como se essa 10ª edição fosse salvar os erros da 9ª. Então agora esses curadores negros eles vão salvar tudo de errado que aconteceu antes. Então eu acho que isso é um lugar muito perigoso que podemos ser colocados, né? Então eu acho que tanto que o título que nós vamos anunciar em breve brinca um pouco com isso, e o título do nosso programa público é I'm Not Who You Think I'm Not, que é Eu Não Sou Quem Você Pensa Que Eu Não Sou, que é uma piada também um pouco com esse lugar, eu acho, esperado, então com as ansiedades que se projetam diante daquela foto, né, que é essa foto com um grupo de curadores negros. Então, é claro que eu acho que esse título diz, sim, nós vamos enfrentar e debater questões contemporâneas, especialmente questões raciais contemporâneas, obviamente, mas calma lá, temos as nossas subjetividades e nós estamos trabalhando com arte e temos, né, eu acho que ela não vai ser uma Bienal mais política que outras, acho que não é isso. Eu acho que ela tem uma perspectiva negra, claro, porque somos quem somos, mas eu não quero que a nossa prática seja travada por esse olhar, né, quase como esse carimbo. E, bem, acho que é isso. E vamos seguindo. Vamos. Acho interessante. Pega esse gancho do carimbo, né? Eu estava aqui numa das entrevistas que eu fiz, que essa demanda por entrevista de curadoria é impressionante, né? Para esse site, o Boala, né? E uma pergunta que me causou um certo incômodo e me fez pensar foi uma pergunta que questionava se eu estava tematizando a questão da negritude. Como você se sente tematizando a questão da negritude? E nesse tematizar, é uma simples palavra, mas ela carrega uma série de coisas. Parece que, primeiro, dentro de um campo geral, de subjetividades, de temas, você está reduzindo, colocando um pedaço como um tema dentro de um campo geral, que são subjetividades contemporâneas, são atravessadas por vários campos, não só pela questão da negritude. Então, aí me faz pensar muito o que é essa ideia de trabalhar como artista curador, né? Porque minha formação é como artista e todo o meu trabalho é como artista, e eu entendo a curadoria como uma extensão do trabalho artístico. E aí, a diferença que a gente pode pensar a partir de tematizar e de perspectiva. Que uma seria rotular, ou seja, você coloca dentro de uma categoria e, portanto, você reduz a sua capacidade de movimentação. E a outra é a gente pensar essa questão da negritude como uma perspectiva, como propõe o Viveiros de Castro em relação às populações afro-ameríndias, ameríndias das Américas. Então, quando a gente pensa como perspectiva, tudo muda. Porque você não está instaurando, na verdade, um tema. Você está instaurando uma forma de ver o mundo que é diferente de uma forma hegemônica. Respondendo a essa jornalista, o que eu questionei para ela, devolvi também como pergunta, foi: um curador da Bienal de São Paulo faz uma curadoria que praticamente não tem artista negro. Só tem artista, homem e mulher, branco. Não tem indígenas, não tem negros.
alguém pergunta para ele: você está tematizando a branquitude? Ninguém pergunta. Mas, de fato, ele está tematizando a branquitude. Ele está criando uma perspectiva de mundo baseado nessa existência racial. E é isso que eu acho que a gente, quando pensa como artista, curador, tem essa vontade de uma intervenção que possa ser radical o suficiente de deslocar a perspectiva e instaurar uma espécie de intervenção histórica, que conjuntamente, como disse bem o Jaime, sem as paredes, de um grupo todo de artistas articulados que se conhecem e que têm contaminações entre a sua produção, possa em conjunto vislumbrar essa perspectiva negra dentro da arte. E aí é como essa câmera que está nos gravando. A posição dela, ao mudar de centímetros, mostra outro mundo possível. Mostra outro mundo em termos de denúncia, de apontar as urgências, a radicalidade, mas também mostra outro mundo possível, anuncia outro mundo. E aí, nesse sentido, essa ideia de sem as paredes, como se tudo isso daqui fosse uma espécie de nau que possa vislumbrar, uma lente que possa vislumbrar um outro futuro possível a partir do devir negro. E aí, esse devir negro, ele já está contido historicamente no Haiti, que dá o título da exposição, né? Agora somos todos negros, essa pergunta, provocação, que também faz parte das estratégias de intervenção, a ideia do ponto de interrogação, da dúvida. Esse devir negro, ele já está historicamente no Haiti. A primeira nação que tem uma rebelião escrava que toma o poder, que é isolada historicamente, relegada a um isolamento econômico, político, que até décadas atrás pagava saldos em relação à sua independência para a França. Como eles já nessa Constituição, que fala no artigo 14, de agora em diante, genericamente, todos serão denominados negros. Ou seja, já tinha a ideia de apontar para uma espécie de aliança de descolonização do mundo. Uma aliança que nos colocasse todo a partir do devir negro, daquele que foi cosificado ao máximo dentro do processo moderno de construção da sociedade que a gente chegou, totalmente distópica como a gente chegou hoje em dia. Lembrando que dessa perspectiva a gente tem o Haiti, de um lado, que faz uma rebelião escrava e toma o poder, e que instaura pela primeira vez realmente uma república a partir dos preceitos da Revolução Francesa, e que vai enfrentar Napoleão para poder manter a sua independência. E do outro lado a gente tem o país que teve a maior escravidão do planeta, que é o Brasil. E essa maior escravidão do planeta, ela tem uma marca radical, não só a questão da escravidão, mas somado isso com o extermínio das populações indígenas, a perseguição religiosa vai marcar a nossa sociedade, que nesse tempo de neoliberalismo chega a um ponto de distopia radical. Falando sobre essas marcas de anúncio, quer dizer, e aí eu penso se existem temas locais mesmo, ou se tudo não pertence a uma mesma dinâmica. Porque, por exemplo, nós somos hoje em dia o país que mais tem assassinatos no mundo. Ou seja, se a gente parar para pensar, talvez seja esse o pior país para se criar uma criança, se criar filhos, porque é o país em que mais mata jovens, que existe a maior probabilidade dele morrer, sendo que, obviamente, as populações periféricas, negras, pobres, vão ter um índice muito maior. Temos a polícia que mais mata e mais morre nessa equação de extermínio. Então, nessa distopia, eu fico pensando, será que esse é um tema local? Será que algum dos temas dessas urgências são locais? Ou se tudo, na verdade, é um grande diagrama de forças em que a gente ficou com essa parte? Digamos, a gente ficou com essa parte do diagrama de controle, que a gente, enfim, compartilha, inclusive, no Haiti, traz outra ligação possível, que o Brasil até hoje faz o policiamento da MINUSTAH, que ocupa o Haiti militarmente, e que desenvolve tecnologias de ocupação de favelas. Foram aplicadas no Complexo do Alemão, na Maré, ou seja, que são tecnologias que vão migrando do controle. Então, tudo me parece um grande diagrama
global. Mas aí então, voltando à ideia da curadoria, só para concluir, e abrir a perguntas, porque eu sei que várias pessoas chegaram aqui depois que a gente tinha começado. A ideia dessa conversa é ser uma dinâmica que não tem perguntas no final, não. Vocês podem fazer perguntas quando vocês acharem, ou colocações quando acharem pertinentes. E a gente não tem muito mais tempo, né? Tem mais um pouquinho de tempo, a nossa conversa é rápida, então façam, por favor, colocações, nos provoquem aqui. Mas só para continuar aqui, o início dessa exposição toda surge com, então, essa minha posição como artista curador, tentando fazer uma provocação de pensar, então, uma curadoria só com artistas negros, homens, mulheres, trans, que conseguisse visualizar, construir essa espécie de lente do devir negro. E a primeira coisa que eu faço é perguntar aqui no acervo para o Rui, quantos artistas negros a gente tem? São 30 anos de instituição, e instituição como Vídeo Brasil, que tem um foco no sul global super sério. E aí, desses 1.200 e tantos artistas, vem uma folha com 2 folhas, com o nome de artistas negros. Ou seja, a gente contando ali, dá menos de 2% do acervo. Aí, voltando à questão da temática, apesar de ter uma nuvem enorme no acervo, que é afro-brasileira, afro-ameríndia, que lida com a questão afro, ela é feita a partir da perspectiva branca. A nuvem é grande do tema, mas a perspectiva é pequena. E é essa intervenção conceitual, a intervenção institucional, que eu acho que é um pouco a provocação, a aguda provocação que um artista pode fazer nessa figura de curadoria. E aí, nesse sentido também, a nossa provocação foi também fazer aqui uma intervenção institucional, propor algo que o acervo não tinha, que era o reconhecimento da questão identitária nos seus artistas, que talvez isso seja também uma camada super interessante para se discutir esse conceito de arte, como o conceito de arte identifica e cria várias tags, vários reconhecimentos para a obra, mas não para quem produziu. E a quem serve isso? Quem que você invisibiliza quando você não reconhece que a grande maioria é negra, ou é branca do acervo? Quer dizer, isso foi uma intervenção que agora, a partir de então, o acervo tem, para a entrada no acervo, a questão identitária posta para a pessoa se colocar ali na questão identitária. Então, bem, abra perguntas, falando um pouco sobre essa instauração de perspectivas e a partir das colocações que fizemos aqui. É legal isso que você conta sobre o acervo aqui do Vídeo Brasil, e me faz pensar num texto, que é um texto incrível, de um grupo de 2 estudiosos indígenas, acho que do Canadá, e o texto se chama Decolonization is not a metaphor. Então, tipo, decolonização não é uma metáfora, porque eu acho que essa palavra tem sido utilizada a exaustão, né? Mas a rigor o que significa, não basta você fazer uma exposição, não digo você, mas não basta uma instituição cultural em que todos os curadores são brancos, fazer uma exposição sobre temáticas negras, com artistas negros, quando nenhuma pessoa não branca ou uma pessoa racializada ocupa uma função de poder naquela instituição. Então, fica muito complicado você realmente acreditar num projeto curatorial que almeja rever, reorganizar silenciamentos do passado, quando toda a equipe curatorial é branca, ou quando as únicas pessoas negras, a maior parte das pessoas negras que estão nessa instituição, sei lá, estão trabalhando com limpeza ou no atendimento ao público. E, de novo, isso não que essas funções não sejam funções dignas, né? Isso é super importante de lembrar, mas é algo para sempre se questionar, né? Por que nós não temos curadores negros em instituições culturais brasileiras, né? Ou por que são tão poucos, né? Então, como eu acho que esse título desse artigo, Decolonization is not a metaphor, é algo assim que me persegue há meses, assim, né? Então, como realmente essa descolonização tem que ocorrer de maneira prática e institucional? Assim, é necessário que curadores negros estejam em instituições. Não basta
um curador branco com boa vontade. Então, eu acho que isso é super importante de ser abordado também. A gente está numa caminhada assim, muito forte, né, de conquistas. E eu acho que a gente poder... Eu acho que isso é uma coisa muito boa de se falar. A gente poder trazer isso para debate hoje em dia já é uma grande vitória, né? Porque antes isso seria como, nessa lógica opressora e colonizadora, trazer isso como debate seria como cavar sua cova para nunca mais conseguir nem trazer qualquer outro tipo de debate, né? Porque era tematizar que a história era construída culturalmente só por pessoas brancas querendo falar sobre tudo, esse pensamento universalizante branco europeu que se instaura no mundo, era como se falar, não, a gente está dando lugar para isso, a gente está dando voz para esse tipo de discussão, isso está acontecendo, só que na verdade era uma metáfora mesmo, porque aí sim virava tema, não virava política, não virava forma de aquisição. Eu lembro como foi feita a exposição que o Tadeu Querelli fez na Pinacoteca, que uma das primeiras perguntas que eu fiz foi se isso viraria uma política de aquisição, as aquisições que ele fez para territórios. Se não viraria só esporádico dentro da atuação dele naquele momento. A resposta óbvia foi que ele não podia garantir nada porque isso fazia parte de uma coisa mais do Estado, né? Daí eu coloco um tensionamento nesse tipo de análise que a gente faz só das instituições culturais. Se ter o curador negro na instituição cultural também não seria uma forma de silenciar a discussão que é muito mais de nível estatal, assim, né? De como a gente formaria a possibilidade de criar mecanismos para que a perspectiva negra se tornasse parte da perspectiva total, assim, para a gente sair do tema, a gente sair da questão da metáfora e ser uma forma de atuação. Eu acho que a gente está num momento propício para isso acontecer e necessário da gente pensar políticas públicas, já que a gente está nesse caos total, assim. Se a gente não tem que pensar uma intervenção um pouco mais radical na onda do não podemos construir, eu sempre esqueço o título. Não podemos construir o que não podemos imaginar antes. Assim, se a gente... Primeiro, isso, desculpe. Para a gente imaginar isso, se a gente não tem que ter atrelar as lutas de representação, as lutas por sobrevivência também, assim, sabe? Eu acho que a gente ganhou um espaço muito grande onde a representação de homens e mulheres negras já não é mais só no caderno cotidiano da Folha de São Paulo, né? Ela também pode estar na capa da Ilustrada, pode estar nas outras capas, e acho que pegar esse momento para a gente construir política mesmo. Acho que a gente está disputando a micropolítica para mudar na macropolítica. Não sei, são coisas que estão passando muito na minha cabeça. Como a gente conseguiria fazer, por exemplo, o MASP, eu acho um exemplo. Quando ele finalmente pega o Ayrson para ser curador do próximo ano do MASP. Eu acho que é uma vitória assim, gigantesca, porque podia não acontecer. Mas isso, ele não tinha que ser o convidado anual do programa. Ele deveria ser o curador do programa inteiro, da coisa toda ali, né? Como a gente poderia problematizar o que é esse lugar de poder, né? O que seria esse lugar de poder realmente? Será que o lugar de poder está só na mão dos curadores ou está na mão dos sponsors, né? Que escolhem os curadores, na verdade, né? E que escolhem o que você pode ser dito. Não sei como... sei lá, dominar a porra toda, assim, uma coisa meio Kanye West, Jay-Z, assim, criar a indústria cultural no Brasil a partir de uma perspectiva... Aí criar uma indústria cultural a partir da perspectiva negra. E não só as curadorias ou as produções artísticas. Será que a gente conseguiria no Brasil? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito no último ano. Será que a gente conseguiria no Brasil criar uma indústria cultural a partir da perspectiva negra? Acho que o Emicida ele traz alguns apontamentos, o Rincon, assim, acho que o hip hop, mas como a gente conseguiria na Vera, assim, criar aí sim o lugar, tentando ampliar o que seria esse lugar de poder, porque eu acho que o curador ele tem um lugar de poder peronomútil, assim, sabe? É um lugar de poder da construção do simbólico, mas ele não é um lugar de poder na construção dessa transformação que a gente teria. Muito para dizer que a gente tem que tirar esse lugar de poder, assim. Eu acho que curador sei lá, qualquer coisa. É igual o artista, é igual o crítico. A gente tem que
não dar essa importância, esse lugar de poder para a curadoria. Eu não sei, são coisas que eu venho pensando muito esse ano a partir de várias experiências de ser premiado, de ter esses assédios, esses convites e tudo. Sei lá, tô cagando, sabe? Assim, desculpa o linguajar, cagando se o curador acha que tem poder ou não tem. Acho que a gente tem que realmente... E não estou dizendo vocês aqui, assim, acho porque a gente constrói, a gente tem colaborações, a gente se empresta livro, tem uma construção totalmente diferente, mas sei lá, acho que não tem... Eu acho que eu quero atingir o outro lugar de poder, sabe? O lugar de poder onde realmente o Banco Itaú, o Banco Bradesco, a Votorantim, sabe? Esses são um lugar de poder onde a gente tem que mudar a construção do que seria lugar de poder. Eu acho que a gente, enquanto artista intelectual, curador e crítico negro, pode chegar nesse lugar, sei lá, problematizando total, porque a gente não tem esse rabo preso tão grande que esses grandes curadores brancos e que dominam essa questão do pensamento da branquitude têm, né? Eu acho que é por isso, pensando na coisa que você falou, a histórica, a Bienal de Berlim, porque acho que está todo mundo pensando isso, né? Tipo, aqui é um outro tipo de construção de pensamento porque os lugares de conchavo são diferentes. Não tem essa coisa do neoliberalismo, tem uma coisa imbricada na pesquisa, que é a vida, né? A vida... Por isso que eu acho que a gente fala de perspectiva. Não, no caso... Ou não, mas... É diferente, né? Até dos países que vieram, né? Os últimos curadores eram da Europa, não é, né? Estados Unidos. Acho que até de onde se vem essa inversão. Mas eu acho que é mais para tentar entender onde está o lugar de... Onde que está realmente esse lugar de poder? O que é esse lugar de poder e como desconstruir e decolonizar esse lugar de poder, assim, como... Mas eu acho que sim, Jaime. Eu acho que tem a esfera macropolítica que sim, ela é outra disputa de poder gigantesco. A gente aqui está numa esfera de disputa de representação, de uma esfera micropolítica de oferecer esse vislumbre primeiro de um mundo para ser transformado. Então, nesse sentido, eu só fico com o pé atrás da gente não sair com a sensação de impotência. Essa sensação de que o mundo está tudo dominado, a gente tem que agir macropoliticamente para que isso se transforme. E eu acho que é uma das esferas. Grandes dos erros da esquerda no poder no Brasil foi pensar só macropoliticamente e não pensar micropoliticamente o que é instaurar outro devir, outra representação de mundo, sim, outra possibilidade de mundo. E nesse sentido, a gente usa as armas que a gente tem. Não, Daniel, só fazendo um parênteses, eu super concordo. Eu acho que, assim, só para passar a palavra, eu acho que entender que a micropolítica é muito mais importante que a macropolítica. Por isso que eu falo de tentar criar... Como a gente poderia pensar uma indústria cultural a partir dessa perspectiva negra, que eu acho que essas coisas são vários embriões dessa possibilidade, onde se constrói o pensamento coletivizado, onde essa deshierarquização ela é real, assim, sabe? Cito vocês dois porque a gente está aqui com vocês, efetivou esse projeto, eu e o Thiago, a gente já tem várias coisas que a gente fica pensando e conversando. Como a deshierarquização, ela surge a partir dessa visada para micropolítica, sabe? E essas celebrações, assim, criar celebrações e a festa como um ato realmente revolucionário, eu acho que... Não à toa, todos nós começamos com coletividade. Sim. Antes de individualidades, coletividades que marcaram nossas carreiras. Posso? Já que a pessoa nunca fala, né, para aproveitar e falar um pouquinho. Parabéns primeiro pela mesa, muito bom estar ouvindo vocês de novo. E eu fiquei pensando, quando vocês estavam falando, porque eu acho que é sempre um trabalho de muita cautela quando a gente começa a pensar esses lugares ambíguos, né? Essas contradições, que elas são dadas, elas são postas, tal como condição. Eu acho que viver nessa eterna contradição é um efeito da nossa própria existência, né? Viver nesse duplo, nesse constante duplo. E eu fico pensando o que é viver nesse duplo dentro do ambiente institucional e desse espaço que é de poder, que é um espaço que não é ontologicamente nosso, né? E o que é fazer, ao fazer parte desse lugar,
quais são os efeitos que tem para esse corpo, né? Eu comecei a pensar sobre isso quando, nessa função de curadora dentro da instituição, como o Itaú Cultural, que é uma instituição embranquecida de um grande banco, enfim, como todos esses outros sponsors, MASP, e Bienal e esse próprio lugar é privado, né, na verdade. Mas o que é para esse corpo estar participando, estar presente, levando uma discussão que não foi feita para ele, né, esse espaço não foi feito para ele, e pensando também quantos de nós já estiveram ali, quantos de nós suportaram estar ali. Porque eu acho que mais do que não conseguir chegar nesse espaço, é conseguir suportar a pressão de viver esse espaço. Porque, sendo um espaço de duplo, você tem que responder para um lado e para o outro, né? A gente sabe o que é responder para a gente também, e para o nosso próprio movimento, e para as nossas próprias iniciativas políticas. Então, quando vejo vocês falarem sobre essa relação com a instituição, tenho hoje um pouco me preocupado também a saber o quanto a gente é capaz de suportar aquilo ali, e quanto é cada vez mais preciso também necessário ter esse lugar de suporte para que essas relações possam acontecer. Uma outra coisa também que eu fiquei pensando quando vocês estavam falando ainda sobre essa função do curador, né? É um lugar que exige de uma competência de saber, de poder, que é essa delegação de vozes, né? A instituição como alguém que delega vozes para que alguém consiga realizar um programa, que é um programa ali, parte ou partícipe dessa relação do patrocínio, e que faz parte da própria relação do contemporâneo, da arte contemporânea em si. Então, fico, às vezes, me perguntando até que ponto não é nosso papel trabalhar com a linguagem e menos trabalhar com o sistema de valores. Se a gente está pensando em construir, na verdade, um discurso, o quanto para nós, nessa função, cabe olhar para a linguagem e não olhar para esse sistema de valores e para a valoração que se cria com o sistema, com o próprio sistema. São algumas das questões que eu tenho me colocado a refletir, por ser justamente um lugar de muita solidão, né? Você ter que pensar esses lugares sem muitos pares, sem muitas pessoas que estão refletindo e que, mais do que isso, tiveram a possibilidade de estar lá e saber como é estar lá, né? Porque a gente, quando está de fora, a gente não sabe exatamente como as coisas se dão, mas e quando se estar lá? O que é viver e estar lá? Como se dá essa experiência vivida? Então, enfim, eu acho que é um lugar importante para a gente discutir, e é bom ouvir muito do que vocês estão falando, porque eu acho que ajuda a pensar soluções, né, e caminhos, escapatórias para essas problemáticas. Eu vou voltar um pouquinho e falar um pouco da coletividade e coisas que estão acontecendo. A primeira coisa que o Daniel falou, que eu acho, que é esse retirar a fumaça. O que é retirar a fumaça? É você entender que neste cotidiano, hoje, atual, se reproduz toda a questão da escravidão e toda a questão da verticalidade. Eu sou superior e você é inferior. Então, isso está constante. Então, retirar essa fumaça, dizendo que esse país, Brasil, e outros eles vieram exatamente da questão da escravidão. Você retira a questão da raça e da classe e bota a questão da raça. Essa é a grande virtude atualmente nessa questão. A outra coisa é que veja nesse cotidiano. Eu vou fazer porque eu sou poeta e aí a gente tem um material melhor. Veja outra coisa. Eu sempre tenho uma poesia que eu digo assim: se por lei é proibido, o porquê daquela plaquinha que de enxerida nada tem? Social ou serviço? Serviço ou social? O que é que tem isso? Você internaliza, a doméstica que vai falar, internaliza que mesmo que seja proibido, o lugar dela é não ir no social, mas no de serviço. E em alguns, a arquitetura de alguns edifícios, você veja os edifícios em Dianópolis, Higienópolis, exatamente, tem até uma portinha que ela sai, que é a portinha que sai ela e o cachorro. Então, é nessa situação, é esse retirar de fumaça, que você vê exatamente a verticalidade em quem é o superior ainda, mesmo que ela não saiba nada, e quem é o inferior. Então, isso para mim é o importante, retirar essa fumaça.
A outra coisa que eu acho que está acontecendo, e dilui essa questão do saber, o saber popular, que é uma coisa imposta, exatamente, o saber popular e o saber acadêmico, que é o lugar de fala. Estão falando por mim. Então, se estão falando por mim, diz coisas que eu não sou. Então, agora eu quero falar por mim. Então, você vê várias vozes. Você não minimize a questão dos sarau, não minimize as questões dos slams. São essas potências. Pessoa que começa com um manifesto, depois... Mas aquilo, ela está falando de uma vivência dela. Não precisa você incorporar. Você dizer, não, vou dar o aval. Então, realmente, ela está falando por ela. Ela está botando o que ela vive. E a questão da sobrevivência dessas academias, quando eu frequento o feminismo, não tem que frequentar o feminismo, porque uma mulher negra, ela é feminista o tempo todo, porque ela é ela que cuida da sobrevivência do menino, entrando dizendo assim, não filho, você não é feio, seu cabelo não é duro, aí ela vai convencer tudo aquilo. Não, filho, você não vai. Então, era todo cuidado para ele não morrer aos 15 a 19 anos. Então, me poupe, né? Ela é uma feminista o tempo todo. Então, é desse Brasil que a gente tem que também falar. E outras coisas. Tem muitos globes negros agora, de meninas de 22 anos com a Stephanie, falando exatamente isso. E ela fala sobre tudo. A violência da mulher, a questão do corpo, que é a primeira coisa, entendeu? Os estrupos, uma série de formas dela. Então, ela está. Agora, a esquerda, realmente, o grande erro da esquerda é não perceber, não botar, não equalizar que a questão da raça e a questão do gênero. Então, é isso que a gente tem que fazer. No cotidiano, a Frente 3 de Fevereiro foi muito feliz, porque ele trabalhou o cotidiano. É no cotidiano que você vê a questão. As feministas que eu me encontro, nunca se questiona porque se ela está falando do feminismo, porque tem uma empregada. E a empregada fica com a filha dela para ela ter a liberdade de trabalhar. Então, são muitos questionamentos. Então, eu acho que nisso, você retirando a fumaça, aí você entende muita coisa. É só isso. Voltando à questão do devir negro, né? Esse devir negro seria uma espécie de antídoto a não pensar a transformação macropolítica como sendo desassociada da micropolítica. Porque é exatamente aí que está a falácia da transformação, a transformação em que realmente nos afeta. Como disse a Diane, essa posição que a gente estava desenhando, né, como uma posição de poder dentro do curador, dentro de uma instituição, ela não pode ser pensada só nesse nível macropolítico de atuação, mas também no nível de como você se afeta, como essa solidão, ela pode te imobilizar, te enfraquecer, de tempo em tempo. E se você pensar macropoliticamente só nos efeitos das políticas que eu estou implementando, como você não vai perceber a própria morte do seu pensamento, da sua capacidade de potência mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que o devir negro, o devir afro-ameríndio, ele carrega essa ideia de que não tem como desassociar a transformação macropolítica de uma transformação micropolítica. E essa transformação micropolítica passa por perceber quais são as camadas que nos compõem, como nós nos representamos, como nós expomos isso. Aqui, nesse caso dessa exposição, em parte a procura por aliados que não deixem nesse campo isolado foi exatamente os programas públicos. Foi ali um ponto de vazão que eu pudesse convidar o ZAP, a Zona Autônoma da Palavra, que pudesse trazer os slams e que todos pudessem, de alguma maneira, comunhar nesse projeto. A mesma coisa, o Legítima Defesa, um grupo de atores negros, que vai fazer, então, a partir daqui, um ponto de discussão, o Afrotranscendência, com a Diane trazendo uma outra trama. Quer dizer, são tramas que, de alguma maneira, vão recuperando
um princípio que está em nós três, e acredito que em vários aqui, que é esse princípio de uma coletividade que nos apoia e que destitui esse lugar de um poder verticalizado e que consegue compartilhar um pouco essa opção por criar outros devires do mundo, outras possibilidades de mundo. E eu tenho plena certeza que dentro da geografia e da geopolítica mundial, o Brasil é talvez o país mais distópico de todos. É o país em que mais a gente precisa exercitar essa capacidade de uma aliança e de uma transformação dessa perspectiva de mundo. Porque a essa perspectiva que nos levou a um país totalmente falido socialmente, a uma desagregação de uma forma explícita. O país que mais toma antidepressivos no mundo, mais remédios para controle do humor, já falei dos assassinatos, polícia que mais mata e mais morre, maior frota de blindados do mundo, de veículos que seriam da cidade, que são transformados para serem veículos militares. Quer dizer, é todo um projeto de sociedade que a gente vive hoje totalmente desassociado, totalmente caminhando para uma distopia de uma sociedade extremamente violenta. E ainda mais com a potência que hoje em dia essa direita empoderada que se tomou o lugar também de um ativismo de direita. E aponta para uma sociedade mais violenta, mais distópica ainda. Então, eu acho que a nossa tarefa aqui, em termos de construção de representação, é exatamente esse vislumbre de algo que pode ser diferente. Senão a gente vive completamente sobre um céu totalmente fechado. E a gente precisa ter essas fendas, precisa abrir isso, seja de uma maneira muito pequena, macropoliticamente pensando, poxa, mas não são políticas públicas, mas talvez a gente esteja montando uma genealogia que nos permita, daqui a um tempo, recuperar como foi o quilombo que a gente recupera em termos de genealogia, como é o Haiti, como é o Arrastão, no Rio de Janeiro, que recupera uma genealogia da ocupação, uma genealogia do transbordamento social. Total. Eu acredito muito, Dani, eu acho que não por menos, assim, a gente tem que comemorar muito que dentro das artes visuais dos últimos anos, as grandes coisas feitas foram por pessoas negras, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, forte demais. Eu acho que a gente muda... E veio de uma mudança de anos, né? Acho que a gente... mas também é entender como a gente está numa corrida de... Como que chama? De passar o bastão, né? Eu acho que é uma construção... Tipo, de saudar os velhos e saudar os que estão vindo. Eu acho que é uma... Por isso que a perspectiva é uma coisa muito boa. E pensar o macro é também até para conseguir se fortalecer no micro, né? Para a gente também vislumbrar que essas pequenas vitórias que a gente tem são vitórias que estão transformando o macro de um jeito... Assim, eu costumo dizer que hoje é quase impossível pensar numa exposição de artes visuais no Brasil, quase impossível porque ainda existe, né? Mas sem a presença de artistas negros e negras. Assim, há 5 anos atrás isso era a regra, né? Não ter, né? E pela primeira vez no censo, nós somos uma maioria, uma nação que tem uma maioria que se reconhece fruto dessa escravidão, fruto dessa diáspora forçada, uma maioria que se reconhece como pardos e negros. Ou seja, as instituições têm que se transformar. É um outro Brasil que se configura, que se autoafirma e que necessariamente empurra as instituições para que elas se transformem. E não é à toa que existe uma certa onda disso. É claro, porque mesmo em números, nós nos transformamos maioria. Somos minorizados, tanto mulheres, negros, trans, minorizados, mas somos a maioria. E essa força, ela vai transbordar. E ela tem que... É meio um trabalho de formiguinha. Ela vai se transformando de maneira... como um vírus, que vai contaminando, vai tendo cada um papel nessa transformação. Vai lá, Thiago. Últimas considerações. Não, eu acho que eu falei bastante já. Eu acho que eu não sou tanto das palavras, acho que é por isso que eu escolhi o espaço expositivo para resolver algumas das questões. Eu simplesmente acho já bem especial que todo mundo conseguiu estar aqui num sábado
à tarde, nesse calor de feriado, para nos escutar. Mas é algo que eu acho que é bastante importante, que acompanha todas essas transformações micro e macros, são realmente a percepção de que a gente vive sobre esse feitiço, né? Então, esse feitiço da supremacia branca. E eu acho que essa talvez seja assim, eu vejo como a luta mais urgente, não a mais urgente, porque todas as lutas são urgentes, mas eu vejo como uma luta urgente, assim, como uma necessidade primordial, e como um movimento que todos nós, racializados ou não racializados, brancos, negros, não brancos, sabe, precisamos fazer, assim, precisamos nos livrar desse feitiço da supremacia branca. Tá? Então, para qualquer passo, eu acho que para qualquer passo rumo ao futuro passa por escapar desse feitiço. Assim, seja em qualquer esfera que estejamos atuando, romper esse feitiço é o futuro, é um caminhar para o futuro, é um caminhar para uma sociedade minimamente mais igualitária e menos escrota. Provavelmente não vamos ver isso, não estaremos vivos para ver isso, mas é um caminhar. E agora um pouco de autopromoção. Eu só queria dizer que na terça, dia 28 de novembro, essa plataforma que eu e a J. Mombassa temos, ela vai se desdobrar numa exposição. Tá? Então, no dia 28 de novembro, que é uma terça-feira, às 7, é a abertura da nossa exposição, e que leva o mesmo nome da plataforma. Então, não podemos construir o que não podemos imaginar primeiro. É a última exposição da temporada de projetos do Paço das Artes. Né? O Paço das Artes agora está dentro do MIS, né, numa sala pequena, mas ainda resiste. E nós estaremos lá. A Jota não vem, felizmente, mas é a abertura da exposição. Eu acho que muito do que a gente debateu aqui hoje, a gente tenta também debater ali, de alguma maneira. E é uma exposição, eu acho, que especula muito sobre possibilidades de futuro, né, partindo também de arquivos, partindo de quem veio antes da gente, porque isso é muito importante para continuarmos seguindo. Especulamos futuros possíveis. Tá? Então, e são artistas que eu e a Jota temos trabalhado bastante nos últimos tempos, e seria ótimo contar com vocês lá também. Tá? Beijos. Informes aqui, promoções. Eu acredito muito que minha missão está nesse campo micropolítico, micro não no sentido pequeno, mas interno, de produzir representações de mundo. Não à toa eu tenho uma editora e vou divulgar o último lançamento que tem tudo a ver com a performance que vai ter aqui na sequência. Vera Verão, que é da performance do Explode, a ocupação em 3 episódios. Super interessante também essa recuperação Vera Verão, falando sobre criar uma espécie de genealogia da resistência, né? Nós, na editora, em parceria com o Cursinho Popular Transformação, publicamos a primeira antologia de poemas trans, travestis e não binários, antologia trans, que está pela primeira vez disponibilizado aqui na loja do Vídeo Brasil. Comprem, vejam. Super interessante como a antologia trans também é um outro devir que transforma toda a realidade a partir dessa ideia do não binarismo. Também aproveito para convidá-los todos, na segunda-feira, Dia da Consciência Negra, vamos lançar no Sesc Consolação às 11 horas o filme que fizemos com senegaleses no Senegal e aqui no Brasil sobre imigração. É parte de um projeto que chama Novas Diásporas, que fizemos sobre o Haiti, que tem esse filme aqui, e que também foi editado por haitianos, e agora a gente está lançando o filme Teranga, que foi editado com senegaleses, às 11 horas no Sesc Consolação. Jaime, suas colocações finais. Não, é que nessa onda da micropolítica, da gente trabalhar todo mundo junto, eu acho que a coletividade, sou co-gestor de um espaço independente de arte aqui em São Paulo, chamado Ateliê 397, que já funciona há 14 anos, e a gente está numa campanha para repensar financiamento coletivo. Assim. Então, a gente está com uma campanha no ar, no site benfeitoria.com/ateliê 397. Então, quem puder entrar e compartilhar, porque eu acho que também as formas de benfeitoria.com
/ateliê397. Aí, quem puder entrar, ajudar, eu acho que é importante, porque as formas de financiamento também diz muito de como a gente entende e constrói e reconstrói o mundo. Lá é um espaço gerido por artistas e curadores, e que é um dos poucos espaços, acho que tem uma abertura para a gente pensar aqui em São Paulo formas de atuar. A gente é super aberto, assim. Então a gente está tentando existir e resistir, e quem puder, entra lá, que eu acho que juntando todas essas coisas que a gente está falando, essas atividades que a gente está fazendo, a promoção aqui é para falar também que a gente toma para a gente a possibilidade de imaginar o que a gente quer construir. Exatamente, resistência como trama. Então, a gente está encerrando. Vamos ter a culinária congolesa, está servindo já almoço. Temos também a cerveja indolor do Cerejo, que nasceu num quilombo, a gente soube disso essa semana, que incrível, um quilombo que eu já fiz um documentário nesse quilombo no Maranhão. E logo mais teremos a performance Vera Verão. Por favor, fiquem, agradeço a presença e a atenção de todos. Muito obrigado.